Quantas amam a sua Bíblia? Levante a palavra de Deus. Diga assim: eu amo essa palavra. Agora dá um beijo nela assim. Oh, meu Deus, minha Biblinha, querida, amada. Você pode se assentar, querida. Eu tenho muitas histórias com as minhas Bíblias. Elas já rasgaram, já pegaram chuva. Mas a Bíblia nova nunca é como a nossa Bíblia antiga, não é verdade? Está tudo marcadinho. Eu acho que eu sou mais crente com a minha Bíblia antiga. Está tudo ali já no ponto. Já sei onde é que estão as coisas. Anotei coisas que Deus falou comigo alguns anos atrás. E como a pastora Glaucia disse, essa manhã para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu a conheço também já de muitos anos. E que coisa linda por ver a sua filha aqui, que eu conheci ainda criança, né? Continuo nova, gente, continuo com meus 15 anos, mas conheci ela, ainda era pequenininha com a mãe dela ali. E eu lembro de muitas vezes ver a pastora Glaucia ali caída no chão, sendo cheia do Espírito, e a sua filha lá presenciando e fazendo parte de todo o mover. Como que isso é precioso para mim como mãe também. Eu quero realmente poder criar os meus filhos no poder, num ambiente de adoração. Porque quando nós criamos os nossos filhos, amadas, no ambiente de adoração, o seu trabalho fica mais fácil. Você só precisa conduzi-los, mas eles estão com o Senhor. Amém? E Deus tem algo precioso para falar conosco essa manhã. Nós vamos estar falando sobre como ter uma vida de adoração em meio a esse corre-corre, essa vida agitada do nosso dia a dia. Depois de tempos pós-modernos, onde a mulher hoje é mãe, é profissional, é esposa, é ministra. Meu Deus, como conciliar tudo isso? E realmente eu posso testemunhar, porque eu vivo isso na minha vida pessoal. Eu trabalho muito no mundo secular. Trabalho dentro dos hospitais. Hoje trabalho dentro de 3 hospitais e uma clínica. E já trabalho menos. Hoje eu já trabalho só 56 horas por semana, mas já trabalhei mais, já trabalhei 84 horas. Na época que eu fui consagrada pastora, em 2006, que o pastor Joaquim nos chamou para estarmos ali ao lado dele no ministério, foi a época mais difícil da minha vida, no quesito tempo. Eu tinha acabado de ter minha primeira filha. Ela estava ali por volta dos seus 3, 4 meses, ainda mamando, precisando de cuidados. Nessa época eu passava 3 noites fora de casa por semana, dando plantões noturnos e fazendo residência. E não foi fácil, mas eu disse: Deus, eu respondo sim ao teu chamado. Eu respondo sim. Isso sempre, desde que eu me converti, acho que com um mês de convertida, Deus me falou que um dia eu seria mãe de muitas pessoas. Deus me falou que Ele me daria ali naquela hora uma autoridade pastoral para cuidar, para apacentar. E eu disse: meu Deus, como? E era só uma jovem a sonhar. Passava as madrugadas ali orando no meu quarto, às vezes ganhava a madrugada inteira em oração. E coisas que eu vivi há 10, 12, 13 anos atrás, coisas que Deus falou comigo naquela época, estão acontecendo hoje. Então, amadas, você precisa ter uma história com Deus. Nada na vida de alguém acontece sem um preço a ser pago, sem um caminho a ser seguido, sem lágrimas, sem sementes. Nós estamos eternamente, todos os dias da nossa vida, nós temos oportunidades de semear. E os frutos que você está colhendo hoje não são as sementes que você está plantando agora. São as sementes que você plantou há 10 anos atrás. E daqui a 10 anos, você quer saber aonde você vai estar em Deus? Quantas desejam saber disso? Eu conto sempre o testemunho de um homem de Deus, o Danduque. Alguém conhece o pastor Danduque? E ele disse que ele estava buscando de Deus uma resposta para onde ele iria. Como seria a vida dele? Ele era um missionário, até então já tinha ido na Ásia, na África. E ele era um missionário americano, ele estava vivendo uma crise ministerial.
Para onde eu vou agora, Deus? Para onde o Senhor vai me mover? Eu estou já aqui há alguns anos trabalhando na Índia e eu sinto que meu tempo aqui acabou, mas eu não sei para onde eu vou. E aí ele decidiu se retirar com a esposa, foi lá para Israel, porque ele acreditava que ali em Israel, em Jerusalém, Deus falaria com ele, ele teria um tempo de retiro com Deus. E ele foi. E já pelos últimos dias que ele estava, os dias estavam passando, o dia de voltar para casa estava se aproximando. Ele ainda não tinha tido a resposta do Senhor. Para onde ele ia, o que ele ia fazer, ele estava com o coração ansioso. E ele disse que no final de tudo isso, ele já estava meio que desesperado. Meu Deus, eu vim aqui em busca de uma resposta, em uma direção, eu quero ouvir o Senhor. E Deus falou para ele: meu filho, aonde você deseja estar? Ele falou, ficou sem entender. Aonde você deseja estar em mim? Em que nível do seu ministério, do seu chamado você quer estar? E ele disse que nessa hora começaram a brotar sonhos no coração dele. Deus falou com ele sobre o Brasil. Ele foi missionário no Brasil por mais de 15 anos. E foi um pai sobre essa geração de adoração que hoje está no Brasil. E Deus falou com ele: pois se levante. E como que de em cima de um monte, você vai profetizar sobre o seu futuro. Você vai declarar aonde você vai estar. Amados, e às vezes nós vivemos dias onde nós nos esquecemos que a nossa palavra tem poder, que as nossas decisões de hoje é que vão gerar, nos direcionar para onde estaremos no futuro. E a minha palavra para você essa manhã é exatamente isso. E quando ele falava, eu ia recebendo isso. Se levante essa manhã e profetize sobre quem você vai ser e aonde você estará daqui a 5, 10 anos, 20 anos. Não se amaldiçoe. Não diga, Deus, eu sou pequeno demais. Mas comece a profetizar com ousadia. Você quer saber quem é o maior profeta de Deus sobre a sua vida? Não é a pastora Glaucia. É você mesmo. Você é o maior profeta sobre si. E quando tudo estiver concorrendo para você voltar, você desistir, você põe a mão no seu coração e diga: eu profetizo sobre a minha vida. Eu declaro que eu sou uma mulher de Deus, que eu sou uma mulher de fé. Eu sou uma pregadora de multidões. Declare por fé, ainda que você não esteja vendo. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas. Esse é um texto muito conhecido, mas eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de uma maneira especial, diferente essa manhã. Lucas 10, 38. Amém? Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada de muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar, querida. Senhor, essa é a tua palavra. Eu creio, Deus, que ela é viva e eficaz. Ela é poderosa, Deus, para agir no nosso coração de maneira tremenda essa manhã. Quebrando, Deus, os conceitos, as estruturas que ainda precisam ser quebradas, quebrantadas dentro de nós. E nos dando a tua visão, Senhor, a tua direção. Nós te louvamos. Espírito Santo esteja fluindo no nosso meio. No nome de Jesus, amém. Queridos, esse é um texto tão conhecido da palavra de Deus. E é interessante que eu já ouvi muitas pregações sobre esse texto, muitas. E na grande maioria delas, você escuta as pessoas elogiando Maria e tecendo elogios à postura dela e criticando a atitude de Marta. Mas essa manhã eu quero que nós venhamos a refletir nessa palavra de uma maneira muito equilibrada. Porque cada uma de nós tem uma Marta dentro de si. E Marta era uma mulher de Deus.
Marta era uma mulher de fé, amém? Quando Lázaro morreu e ela foi encontrar o Senhor, ela foi a primeira a encontrar o Senhor, a correr em direção a Jesus. Ela disse: Jesus, eu creio sim, tu és a ressurreição e a vida. Ela faz declarações de fé. Ela era uma mulher de fé. Ela era uma mulher que estava em aliança com o Senhor. Jesus gostava de ficar na casa de Marta, porque Marta era hospitaleira, ela o recebia, ela se posicionava. Mas antes de nós falarmos um pouco mais sobre a postura de Marta e de Maria, nesses dias atuais, amadas, a coisa mais difícil o nosso maior desafio é manter o nosso foco no Senhor. Quantas aqui estudam? Quantas trabalham? São donas de casa? Você que é dona de casa, você trabalha também, minha irmã, e muito, né? E é muito serviço. Serviço que eu não dou conta, não. Amadas, o nosso maior desafio é manter os nossos olhos no Senhor. É não tirar dele o foco, apesar de que outras coisas tentam roubar a nossa atenção e até a nossa fé. Nós precisamos manter os nossos olhos firmemente no autor da nossa vida. E muitas coisas têm competido com o nosso tempo com o Senhor. É verdade ou não é, minhas irmãs? Tentam roubar a nossa atenção, o nosso tempo, a nossa vitalidade, a nossa juventude. E o certo é que nós passamos por várias estações da nossa vida como cristãs, como mulheres de Deus, sim. Nós passamos por um momento onde é só glória. É a primavera. Está tudo acontecendo, são tantas bênçãos. Oh, Deus abençoa no meu casamento, abençoa na minha vida profissional, abençoa na minha casa. São tantas bênçãos. E às vezes a gente se perde o foco no meio da estação de bênção, na estação de primavera, na estação de verão. Mas também nas horas onde nós estamos em momentos de sequidão, de deserto na nossa vida. E o certo é, quantos aqui já passaram por desertos? Eu quero te dizer uma coisa, minha irmã, se você nunca passou por um deserto, você vai passar um dia. Você sabia disso? Eu não estou profetizando, a pastora veio aqui para me dizer que eu vou passar por um deserto. Que luta! Não. É porque o deserto faz parte do tratamento de Deus conosco em muitas épocas da nossa vida. É no deserto que a gente aprende a ter sede, a ter fome de Deus da maneira correta. É no deserto, quando tudo está frio, está quente, seco, sem nenhuma perspectiva, é que nós paramos de olhar para as outras coisas e olhamos para o Senhor e dependemos dele, a água da vida. Então, de tempos em tempos, nós passamos por estações. E quando nós passamos por esses momentos de crise ministerial, Deus, o que eu vou fazer agora? Qual é a direção que o Senhor tem para mim nesse momento? Qual é a palavra que o Senhor tem para mim nessa hora? Aonde o Senhor quer me usar? Aonde o Senhor quer me colocar? Nesses momentos de crise é que nós podemos, se não vigiarmos, perdermos o nosso foco e sairmos dos nossos propósitos, dos propósitos de Deus para nós. Quantas pessoas você conhece? Quantas mulheres de Deus, intercessoras, mulheres com dons, com talentos tão lindos, você conhece que hoje estão até desviadas, estão longe da casa do Senhor, da presença de Deus. E eu às vezes encontro alguns amigos, depois de muitos anos você encontra ali, conheceu a pessoa, era uma bênção. Eu lembro que na época que eu ainda era na Maranata, não estava no Angelim, nós tínhamos uma reunião de oração ali, que ia pela madrugada, nós fazíamos vigília e a gente molhava o chão daquela sala de tanto choro, de tanto clamor. Muitas vezes o zelador da igreja expulsou a gente da igreja. Pegava a gente, saía aqueles que estavam ali mais sóbrios. Pegava um, carregava o outro, jogava na grama. Quantas vezes eu não fiquei de madrugada na grama de fora da igreja? Chorando, clamando a Deus por um despertamento na minha vida. Por um despertamento na minha vida e através da minha vida. Aleluia. E quantos jovens ali estavam comigo naquelas horas, onde nós só sonhávamos os sonhos de Deus, e hoje estão perdidos. Pessoas que você olhava e dizia assim: rapaz, você vai ser pastor, você vai ser missionário.
Havia uma irmã que tinha um sonho de nações, ardia no coração dele, e você via que era genuíno, não era emocional, era uma coisa genuína, verdadeira. Mas hoje estão perdidos. Por quê? Porque perderam o propósito de Deus para suas vidas. Minha irmã, perca tudo na sua vida, mas não perca a presença de Deus. Aleluia! 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 Se você tiver que abrir mão, de repente, de um relacionamento, não sei, de uma profissão, Deus é que vai te dirigir, querida, mas não perca o propósito de Deus na sua vida. Pague o preço, caminhe em fé, mesmo quando você não estiver olhando absolutamente nada. A minha pergunta para você essa manhã é: o que tem roubado a sua atenção, minha irmã? O que tem roubado a sua devoção? Com o que você tem gastado o seu tempo? Em que você tem investido a sua vida? Qual é o seu chamado? Eu tenho certeza que Deus já falou coisas poderosas com você. E essa noite nós estávamos em vigília, e eu orava por uma irmã, e ela está numa crise, acabou de se formar em enfermagem, e disse para mim que formou, mas ela sente que não é isso para ela. Ela já está pensando em outro curso. Tem dia que ela diz que ela quer fazer turismo, outro dia ela quer fazer serviço social. Ela está numa crise, ela não sabe quem ela é e o que ela vai fazer. E Deus me deu uma palavra para ela essa noite, e eu disse para ela o seguinte: Deus está te dizendo que a resposta está atrás dos propósitos que Ele colocou no seu coração e que você está tentando fugir. Você sabe, minhas irmãs, nós somos meio estragados para esse mundo. Se nós não estivermos em Deus, nós não vamos conseguir ser plenamente felizes e realizadas. Não é um relacionamento, não é um lugar, uma posição ministerial. Se nós não formos encontradas no Senhor, nós vamos estar perdidas. Se nós não estivermos um lugar em Deus, pode ter certeza que você vai se sentir frustrado, incompleto. E eu tenho visto muitas pessoas, até dentro da igreja, com esse sentimento: eu não sei para onde eu vou, eu estou insatisfeito no meu trabalho, não é isso que eu quero para a minha vida. Pense aí, daqui a 10 anos, aonde é que você gostaria de estar? Será que você gostaria de estar no mesmo emprego, fazendo a mesma coisa? Será que você gostaria de estar nos mesmos círculos que você está? Então, minha irmã, comece a mudar e tomar um posicionamento hoje, porque senão nós vamos nos encontrar daqui a 10 anos e você vai estar com a mesma vida, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Sabe o que nos falta às vezes? Ousadia e fé. Nós temos medo de como vai ser a nossa vida se nós não fizermos o que temos para fazer, de que esse mundo nos pressiona a fazer. Como vamos nos sustentar? Como vamos sustentar os nossos filhos? Como vamos ajudar o nosso esposo a trazer provisão? Nós temos medo, e isso reflete às vezes uma falta de fé e de confiança no Senhor. Porque se nós confiarmos no Senhor, nós entramos nesse lugar de descanso. Isso nos dá uma liberdade para ser ousadas em Deus. Como eu vinha falando há pouco, essa manhã nós vamos descobrir e encontrar nosso destino em Deus. Amém? Amém. Ah, Deus. Marta era uma mulher temente a Deus. Tudo que ela tentava fazer era para agradar o Senhor. Eu imagine essa manhã que você está para receber alguém muito importante, está para receber a presidente da República na sua casa. Eu tenho certeza que você não vai deixar a casa do mesmo jeito. Você vai logo comprar um jarro novo, limpar, passar um Veja, um desinfetante, deixar a casa brilhando, arrumar tudo, preparar um lugar especial, um lugar de honra para ela. Você vai se preocupar em deixar um ambiente preparado para honrar a visita daquela pessoa. Assim era Marta. Tudo que Marta fazia era porque ela queria, ela desejava agradar ao Senhor. O desejo de Marta não era desagradar a Deus.
O desejo dela era fazer com que Jesus se sentisse à vontade, querido. Jesus, está tudo bem? O Senhor quer agora que eu tire suas sandálias? O Senhor está precisando que eu limpe seus pés? Jesus, essa comida está boa? O Senhor quer mais um pouquinho de feijão, Senhor? Eu fiz aqui para o Senhor. Quer um suquinho? Não gostou desse? Eu faço outro. Eu imagino Marta assim, com o coração de quem deseja servir. Isso era algo que Deus amava, Jesus amava profundamente essa mulher. Ele conhecia as qualidades de Marta, assim como conhecia os defeitos também. E às vezes, amadas, eu vejo aqui nessa primeira característica de Marta, em ser preocupada em agradar ao Senhor. Eu sou assim muitas vezes, tudo que eu faço às vezes é: Senhor, eu quero chegar